Bom, queria agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, agradecer aos amigos que ficaram até agora. Uau! Aqui? Assim? Tá bom, então eu repito, agradecer o convite, agradecer aos amigos que ficam também para prestigiar, né? É óbvio que aqui eu posso tirar uma certa vantagem de ter tido o Gastão logo de manhã, já resolvendo várias coisas que para mim também interessam, né? Em particular, quando ele diz que, sem dúvida, a gente, nessa posição, não tem a mínima condição, e seria leviano fazer isso, de trazer aqui a pretensão de dar conta de tudo que foi trabalhado aqui. E que a gente pode, no exercício de uma certa autonomia que a gente está também se autorrelegando, indicar alguns problemas que nos interessam. E aí tentar partilhar destes problemas, né? Alguns dos problemas que o Gastão trouxe, sem dúvida nenhuma, eu tenho a maior comunhão em relação a eles, e isso facilita a minha abordagem. Algumas vão conversar com ele, em alguns pontos, meio que desdobrando, mas olhando, sem dúvida nenhuma, uma certa inquietação que a mesa provoca e que vai causando em mim aí uma certa ideia de problematizar coisas. Óbvio que eu fiquei inquietado com um monte de coisa, né? Não tenho dúvida sobre isso, mas eu queria pontuar que, pelo menos, me instiga muito quando, através da experiência de Portugal, a gente pode compartilhar intensamente, pelo menos com a pergunta, né? Por que, de uma certa maneira, dependendo do que a gente quer construir em certos territórios do campo da política de saúde, por que nos interessa superar certos modelos, não é? Então, por que nos interessa ir de frente com certas organizações centralizadas, burocratizadas, que têm como um impacto, inclusive, a desorganização da construção do trabalho coletivo no campo da saúde, e que a gente assiste destruição de equipes, fragmentação, como o Henrique colocou, burnout dos profissionais, e mais que isso, abandono dos profissionais destes campos de práticas, né? Então, interessa partilhar, sim, dessa questão. Essa questão nos interessa no Brasil, não é? No Brasil, a gente vive, infelizmente, modelos de organização dos processos de trabalho profundamente terceirizados. A atenção básica, ela vem mostrando isso. O Gastão fez uma pergunta que é chave para nós, não é? Quem de nós acha, ele até que foi otimista, eu vou dizer que eu sou menos otimista que ele em alguns pontos, não é? Em que ele diz assim, quem de nós acha que 70% do que se faz é confiável? Eu diria que infelizmente, muito mais de 70% não é tão confiável, né? E eu acho que a gente tem que encarar isso. Nós temos que encarar que a gente vive, sim, ausência de equipes, a gente vive agrupamentos de profissionais, a gente vive esgarçamento de relações trabalhistas, a gente vive terceirizações dos modelos de organização, dos processos de trabalho, das responsabilidades sanitárias e assim por diante. Eu não vou ficar repetindo tudo que a gente tem, mas eu quero tornar essa identidade com perguntas semelhantes que o companheiro de Portugal trouxe. Nos interessa, sim, a pergunta que Portugal fez, né, lá em 2004, 2005, e sai apontando
alternativas para eles, né? Interessa também quando a gente encontra uma reflexão que possa vir de outros países, no caso aqui da Espanha, sem querer pautar aqui, discutir o modelo espanhol, mas eu acho que isso também casa com um momento em que, hoje de manhã, o Gastão problematizando, ele brincando disse assim, bom, eu não vou conseguir discutir todo o tema do financiamento que nos interessaria, né? E é interessante a gente observar países europeus hoje dizendo que tem que fazer reformas do seu sistema de saúde porque eles não têm recursos, né? E aí cabe uma pergunta, porque também para nós cabe essa pergunta, né? Quanto uma sociedade se dispõe a gastar na produção das práticas de saúde? Qual é a aposta societária sobre isso? Por exemplo, o Brasil gastar 3 e poucos % é muito, é pouco? A gente viu recentemente uma discussão no Brasil sobre a saúde, sobre a educação, que esteve aí na pauta. Quanto a sociedade brasileira vai gastar na educação? Não é? Vai gastar 4%? Vai gastar 7%, 8%, 10%? E a gente viu uma briga sobre isso. Conseguimos, da educação, chegar até 8%. Com alguns problemas, porque a gente não sabe o que é gasto em educação. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós, grevistas, hoje, eu sou um grevista, né, de uma universidade federal, estamos ouvindo do ministro da Educação que gastar 4 bilhões na organização da carreira docente a mais poderá provocar uma crise de desestabilização do processo do controle econômico brasileiro. A presidenta decide, num ato com as universidades e as empresas privadas da educação, isentá-las de 12 bilhões. Então, cabe sim, quando a gente escuta a Espanha, e a Espanha está bem quente hoje no momento, né, no modelo da discussão europeia, das reformas. Por que a Espanha não tem dinheiro mais para gastar na saúde? Eu fico muito curioso, né? Será que são as mesmas razões nossas do Brasil? Isso é interessante, porque isso é um discurso que vai atravessando. E aí a gente faz certas confusões que também me interessa partilhar aqui dentro. Quando, de repente, a gente reconhece que os sistemas de saúde, e aí nós estamos olhando, sem dúvida nenhuma, o modelo americano, sem certas intervenções, ele é um sistema que gasta, gasta e gasta, e não necessariamente, a partir de um certo ponto, este gasto implica em certos ganhos, né? O modelo americano é um modelo típico disso. Agora, será que isso é porque as nossas populações estão ficando envelhecidas? Será que é porque as doenças crônicas é que estão fazendo essa desgraça nos sistemas de saúde? Eu gostaria de problematizar isso. Eu gostaria, então, de pensar a partir da seguinte questão. Quando a gente diz da construção de redes compartilhadas, nós estamos supondo que nós não temos redes compartilhadas? Depende da noção de compartilhamento. Por exemplo, eu acho que nós temos no Brasil uma competente rede compartilhada de todas as redes de produção de cuidado. O que é que a gente compartilha? Intensamente processos de medicalização das vidas. A gente compartilha isso.
A gente compartilha medicalização com privatização. Isto é um compartilhamento. Ou será que nós estamos com o conceito de compartilhamento como algo que só faz sentido para nós e nós é que temos o discurso do que é o bom e a palavra traz junto? Não, eu posso me autorizar a ideia de engravidar a noção de compartilhamento, não é? E acho que nós temos, sim, redes claramente compartilhadas no Brasil. Há uma coerência incrível do compartilhamento das redes brasileiras. E eu diria mais, nós temos que reconhecer que a intensa expansão de cobertura que a atenção básica vem sofrendo intensamente, inclusive no Rio de Janeiro, como disse o ministro Padilha ontem à noite, eu concordo, há uma extensão de cobertura enorme. Isso não é significado de melhor cuidado. A gente tem que problematizar isso. Nós temos hoje, na grande extensão de cobertura da atenção básica, se ver diante de um problema que vale a pena a gente interrogar, que é um intenso processo de medicalização social. E isso nos interessa, porque interessa dizer o que é mesmo que nós queremos compartilhar. Talvez a gente tenha que fazer que nem os companheiros de Portugal. A gente precisa fazer boas perguntas para nós mesmos, para saber quais são os nossos problemas. Então, acho que nós temos um problema fundamental a ser pensado por esse caminho. Interessa construir e ampliar as redes de serviços? Sem dúvida nenhuma. Interessa ampliar as coberturas? Sem dúvida nenhuma. Valem todas as estratégias para isso? Não. Interessa para nós botar em evidência quais são as apostas. Quando eu digo medicalização, eu estou tendo uma noção muito precisa. E aí eu volto às doenças crônicas. Qual é um dos problemas que a gente vive diante dos crônicos? E aqui eu não estou pensando só os crônicos, que de um certo modo, o pensamento da vigilância à saúde nos convida a pensar como sendo populações específicas a temos que encarar, tipo os hipertensos e os diabéticos. Eu estou indo mais longe. Eu estou pensando, por exemplo, quando a gente se confronta no campo da saúde mental com a questão da loucura e da cronificação, que tipos de modelo a gente procura combater neste tipo de frente de cuidado? Um dos modelos que a gente procura combater é a própria percepção que o processo de cronificação, ele é um efeito do modelo de cuidado que condena o outro a ser e viver louco 24 horas por dia. É como se o modelo de cuidado, ao imputar um rótulo diagnóstico em alguém, dissesse para ele: você está numa prisão e dessa prisão você não sai mais. Então a gente faz esse movimento sobre a ótica de tudo que nós chamamos crônicos. Então a gente tem um hipertenso e ao fazer o diagnóstico de um hipertenso, nós estamos quase que imputando uma condenação para ele, dizendo o seguinte: não se esqueça nunca, você é um doente, você é um hipertenso, assimile isso, e portanto você vai ser um dependente de nós, nós é que vamos te medicalizar, e vamos te lembrar a todo momento que você é um doente. A gente faz isso com o hipertenso, a gente faz isso com o diabético, a gente faz isso com o louco. Na realidade, a gente não faz isso só com os crônicos. A gente faz isso com tudo. A gente faz isso com o modo de viver das pessoas. E ao fazer esse movimento, é óbvio que nós estamos produzindo mecanismos de produções de rede e de compartilhamento que navegam por esse processo de produção.
E ele tem um impacto. Por quê? Qual é o modelo de cuidado que mais usufrui da construção de diagnósticos e de terapêuticas condenatórias do ponto de vista da existência? Modelos médicos de cuidado altamente centrados em grandes gastos no campo tecnológico, independentemente da sua efetividade. E aí não tem dúvida, esse modelo de cuidado, diante de doenças crônicas, cria sistemas quase que impossíveis de serem sustentados. Ora, nós conhecemos isso no mundo. O modelo americano é exemplar desse ponto de vista. Ele é um modelo que não se sustenta. E qual é o paradoxo que a gente assiste hoje, quando a gente visita uma boa parte das reformas? Ora, a gente adota modelos inspirados na construção, nesses últimos 15 anos, de estratégias americanas para mexer no seu sistema. Hoje de manhã, quem escutou a Grã-Bretanha falando aqui, Grã-Bretanha ou Inglaterra, eu já não sei mais por causa da Olimpíada, né? Como é que chama isso? Quando fala a modificação do modelo inglês na atenção primária, como eles chamam, eu prefiro dizer na atenção básica, na rede básica, é um problema meu, eu acho que tem uma coisa interessante de observar. É uma importação do que a gente chama managed care para a organização da rede básica inglesa. A rede básica inglesa hoje está sendo modelada por uma estratégia de managed care, da atenção gerenciada, com equipes que ganham por certos mecanismos produtivos, no qual, quanto mais ele economizar, e isso é chamado então de eficiência, mais lucratividade a equipe tem. Ora, este tipo de modelo, que eu lembro, em 2000, por exemplo, eu já conhecia, porque eu, em 2000, escrevi vários artigos só sobre isso. Só sobre o modelo da atenção gerenciada que estava sendo importado pelos sistemas de seguro privado americano para a organização das redes de cuidado. É curioso, 12 anos depois, você vê um sistema nacional que foi exemplar para nós, que é o sistema inglês, não é? Vir apresentar como modelagem a atenção gerenciada para a organização da rede básica, não é? Será que nós queremos compartilhar disso? Eu acho que a gente deve levantar esse problema, não é? Será que o gerencialismo, o Gastão já tocou nessa questão, é realmente tão atrativo assim para nós? Eu estava lendo outro dia um texto que me inquietou muito, tanto que eu distribuí para uma rede na qual eu pertenço, que não era sobre a saúde, era uma entrevista de uma educadora americana com um dos responsáveis pelo sistema educacional da Finlândia. E ela começa a fazer perguntas para este educador da Finlândia, porque a Finlândia tem algumas coisas interessantes para a gente observar. E ela, como educadora, muito instigada pelo modelo do gerencialismo na educação americana, então eu estou falando agora quase que do managed care nas escolas, não é? O gerencialismo americano, na qual os professores eram avaliados por uma certa construção de indicadores e de contratualização, e ela pergunta assim, como é que é esse modelo na Finlândia? E ele responde e diz assim, nós não avaliamos o modelo educacional na Finlândia por produtos. Nós não temos indicadores desse tipo. Aí ela fala, mas como não? Como é que é esse sistema que funciona na Finlândia? E ele aí vai relatando
Eu convido vocês a irem atrás desse material, e ele vai relatando até um ponto que ele chama a seguinte atenção. Isso chamou minha atenção. Ele diz assim: se o governo finlandês hoje implantasse um sistema de gerenciamento nas escolas, onde os professores estariam sendo avaliados por indicadores de produto ou de alguns resultados, o que eu tenho certeza, ele estava dizendo, é que todos eles abandonariam este ensino, iriam embora dessa frente de trabalho. Ora, isso me inquietou, porque isso traz para a cena uma problematização que nos interessa. Como é que nós podemos reconhecer que no campo dessa extensividade que a gente opera na construção das redes, certos tipos de modelagem que diz que é a única possível de construir o compromisso do outro com a produção no trabalho, efetivamente não nos interessa, porque ela não atinge no campo da saúde o compartilhamento que o campo da saúde pede para si. Qual é o compartilhamento que a gente pede no campo da saúde? E, de novo, eu tiro proveito do Gastão quando ele diz assim: o que é que a saúde produz? Ela não produz os mesmos níveis de construção, de materialidade, que outros processos de trabalho produzem. É fundamental a gente reconhecer que o campo da saúde está implicado no seu processo produtivo com o que o encontro entre vivos constrói de afecções e afetos. O campo da saúde depende do tipo de construção e implicação e aposta que equipes e trabalhadores tenham diante do outro que ele encontra, no sentido de se nesta aposta dele, a vida do outro é algo que vale a pena ou não vale a pena ser vivida. Isso é um princípio básico do campo da saúde. E isso não é traduzido, esta implicação não é traduzida e capturada por nenhum mecanismo de gerenciamento. Os mecanismos de construção destes arranjos de compartilhamento, eles se abrem para que nestes encontros, estes processos de implicação adquiram uma dimensão pública do ponto de vista dos interessados nessa negociação sobre o valor das vidas que estão ali, ou o campo da gestão e o campo da produção do cuidado não consegue amarrar nada. E aí a gente cai no paradoxo. A gente opera uma construção tremenda de redes, a gente constrói uma incorporação enorme de trabalhadores e a gente compartilha privatização e medicalização. Então, como é que a gente enfrenta este tipo de questão? Eu acho que a gente tem que reconhecer que a boa pergunta é um antecedente. E aí eu acho que Portugal é algo interessante desse ponto de vista. Nós precisamos fazer a boa pergunta. A boa pergunta, do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da qualidade, não se resume na boa extensividade das redes. A boa pergunta, ela se faz: como gerar na extensividade das redes a intensividade das relações de produção de cuidado nos interiores do encontro das equipes com os usuários individuais e coletivos. E este processo de construção da gestão é algo que não é capturado nas planilhas de indicadores. As planilhas de indicadores facilitam certos tipos de produção de produtos. Eu aqui não sou
contra que a gente meça a coisa. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o que é mesmo que a gente quer produzir de compartilhamento. E aí o tema da rede de compartilhamento pede outras estratégias do ponto de vista da construção dos mecanismos de gestão. Não há a mínima possibilidade de produzir este nível de compartilhamento que eu estou problematizando se nós não construirmos redes que sejam completamente abertas e favoráveis aos encontros singulares que as existências exigem para serem produzidas. Ou seja, temos um problema vital. Como é que nós podemos construir modos de gestão que tomam para si um paradoxo fundamental no campo da saúde, que é o seguinte paradoxo: é impossível produzir o cuidado que interessa ao usuário se na dimensão pública do trabalho em saúde o interesse privado do usuário não for o elemento chave deste processo. Isto é um paradoxo, mesmo porque a gente tem medo da palavra privado, e eu vou tentar mostrar que não é medo de nada disso. Reparem, qual é o único, eu já escrevi isso uma vez, qual é o único interesse privado que tem relevância pública no campo do trabalho em saúde? O único interesse privado que tem relevância pública no campo do trabalho em saúde é o interesse daquele indivíduo ou daquele coletivo que, perante a construção de si como existência, aposta que a sua existência vale a pena ser vivida. Quem é que banca nesta aposta que a sua existência vale a pena ser vivida? Nós, enquanto usuários, os usuários enquanto usuários, os que acreditam até o último fio do cabelo que a sua existência vale a pena ser vivida e ser defendida e ser protegida, somos nós que estamos implicados com a produção da nossa própria existência. Eu estou chamando isso de um interesse privado que nós temos em nós. Quando eu tenho um interesse na produção da minha existência, eu estou chamando isso de uma construção privada do meu interesse. Este tipo de interesse é o único que pode invadir e produzir dimensão pública nos interesses privados dos outros territórios que também invadem o mundo do trabalho em saúde. Ficou complicado? Reparam, o mundo do trabalho em saúde é um lugar aberto aos mil compartilhamentos de interesses. Todos que jogam aí constroem lógicas de interesses privados. O governo, que se diz público, joga com interesse privado. O trabalhador joga com interesse privado nas suas várias formatações. Os usuários, os gestores, os empresários, seja lá quem for. Qual é, então, o privado que merece ser público? E isso, para mim, é fundamental para a gente encarar o que é que nós queremos compartilhar. Para mim, o único privado que tem precedência em efetivamente ser público e publicizar os outros é o privado de quem aposta radicalmente que a sua existência deve ser defendida porque é uma riqueza própria e é uma riqueza da sociedade. Então, como é que nós podemos, diante desta pergunta,
agregar uma outra questão problematizadora. Se é válido fazer esta pergunta de que o público que me interessa é o público que o privado da existência que o usuário posiciona funda, eu tenho que pensar qual é o nível de organização social, dos arranjos organizacionais, das institucionalidades que a gente tem que operar no mundo do trabalho, de tal maneira que este privado seja o ordenador das implicações, das responsabilizações e dos processos de avaliação. E este processo, ele não é pego por uma mera contratualização só de indicadores. Ele só é produzido se nós produzirmos arranjos efetivamente abertos e democráticos à construção de encontros comunicativos de pares equivalentes. Se os usuários e os trabalhadores não forem potencialmente assumidos no espaço da gestão como válidos e equivalentes comunicativos, nós não construímos mecanismos de encontro no qual a verdadeira aposta que o usuário faz em si mesmo contamine positivamente o mundo da construção do trabalho em saúde e da construção do compartilhamento das redes. Este é o problema que eu queria colocar para vocês. Obrigado.